um patriarca, um profeta, um legislador, um homem fora do normal, um ponto fora da curva. Seu nome, Moisés. O único homem da Bíblia, sobre ele está escrito assim: ele falava com Deus face a face, como quem fala a um amigo. O único homem da Bíblia que deu conselhos para o próprio Deus. Você entendeu o que eu disse ou não? Criatura dando conselho para o Criador. Consegue entender isso? Deus olhou e disse: Moisés, vou destruir esse povo. Ó Moisés, se eu fosse o senhor, não fazia isso não. Por que não? O que vão dizer as nações? Que o senhor é um Deus que não teve paciência com o seu povo? Deus falou: você tem razão. Não vou destruir não. Daqui a pouco aconteceu outro tumulto. Deus disse: eu vou destruir o teu povo. Moisés já começou a mudar. Falou: meu povo? O povo é teu. O senhor não deve fazer isso assim, assim. E Deus falou: tá bom, não vou destruir. Na terceira vez, Deus foi falar com ele assim: olha, Moisés, cala a boca. Eu vou destruir esse povo e vou fazer de você um outro povo. Olha que proposta indecente. Eu sou pastor de igreja. De vez em quando eu falo: Senhor, me faz aquela proposta. Se eu ver o que eu faço. Eu falo na hora: pode destruir todo mundo, porque tem dia que só o sangue de Jesus. Tem crente quando ele perturba o pastor, o diabo não entra dentro dele, ele entra dentro do diabo. Ele consegue deixar o diabo encrentalhado. É sério. Aí a ira vem. Deus deu essa chance: Moisés, eu mato esse povo e faço de você um outro povo. A palavra veio do céu, entrou no ouvido. Antes de descer para o coração, Moisés desceu para o joelho, rasgou as vestes e gritou: risca o meu nome do teu livro. Mas não faz isso. Deus falou: mas você é o único em quem eu confio. Por amor a você, eu não destruo esse povo. Esse é Moisés. Esse é o homem que sofreu desde o seu nascimento. Foi cantado aqui pelos nossos irmãos sobre a história de Joquebede. Faltar-me tempo para contar os detalhes do nascimento desse rapaz. Tem gente aqui que sofre muito, mas a maioria das pessoas que sofrem depois que começam a respirar. Moisés começou a sofrer quando ele não respirava. Sabia disso ou não? Moisés começou a sofrer quando ele estava no ventre da barriga da mãe dele. Ele viveu numa época em que Faraó determinou a morte de todos os infantes de Israel do sexo masculino. A família de Moisés é uma família guerreira. Ela teve coragem de encarar Faraó. Das 12 tribos de Israel, 11 se acovardaram. Somente uma tribo teve coragem de enfrentar Faraó, a tribo dos levitas. Êxodo capítulo 2: e veio um homem da tribo de Levi, desposou uma mulher da tribo de Levi, Anrão e Joquebede. Não era para ter nenhum filho. Eles tiveram de cara 3. Um para glorificar o pai, um para glorificar o filho, e o outro para glorificar o Espírito Santo. Nenhum judeu queria ser pai de menina, porque mulher para eles era sinônimo de peso. Era uma sociedade machista. O valor de uma mulher equivalia à condição dela gerar filhos ou não. Se gerasse filhos, ela tinha um valor para a sociedade. Se fosse estéril, ela era repudiada. Se ela desse à luz filha mulher, o marido tinha o direito de, por 40 dias, durante o período do resguardo, ir ao templo, sacrificar e pedir perdão a Deus pelo pecado que ele havia cometido, por Deus puni-lo, dando a ele uma filha mulher. Sabiam disso? Até hoje, os judeus ortodoxos, aqueles que usam aquela roupa escura, aquele cabelinho amarrado aqui, quando nasce uma filha, eles vão para o santuário pedir perdão a Deus. Eles aceitam a filha, convivem, amam, mas eles vão pedir perdão porque eles acham que Deus deu uma punição para eles. Naquele tempo, o Faraó determinou a morte dos meninos, não das meninas. Por quê? Pense num político habilidoso. Era o Faraó. Eu mando matar os meninos. Ninguém pode falar que eu quero destruir Israel porque eu quero que deixe as meninas. Só que ele sabia que nenhum pai oriental queria ser pai de menina. Então, se nasce menina na família, vergonha. Se nasce menino, assassinato. Ele simplesmente colocou um ponto final na nação de Israel, pensava ele. Eu falo que vou matar os meninos e deixo vivas as meninas. Eles não querem ser pai de menina e não querem um assassinato dos filhos sobre a cabeça deles. Não há método que possa ver o sexo antes do nascimento, então eu consegui acabar com o casamento dos judeus. Foi só isso que ele fez. Só que uma tribo, a tribo
dos malucos. A tribo dos levitas. Olha para o seu irmão e diga: sabia que levita é maluco? Olhe para mim, isso não é jargão de pregador não. Vasculhe a história, você vai dar risada. Das 12 tribos, só tinha uma tribo que não gostava de pegar no pesado. Uma tribo que não gostava de pegar no cabo da enxada. Não queriam lavrar a terra, não queriam costurar, não queriam fazer. Os levitas só sabiam fazer duas coisas. Pergunte o quê? Cantar e dançar. E alguém fala: eita, esses aí são. Esse não povo só quer saber de cantar e dançar. Alguém disse: por que suportavam eles? Porque durante os cativeiros em que Israel passou, só tinha uma coisa que tirava a alma deles da depressão. Era no final do dia, depois de 14, 15 horas de trabalho pesado, lá no Egito, ou lá em Babilônia. Eram eles que pegavam as suas harpas penduradas no salgueiro e começavam a cantar: ei Israel, estamos em luta, mas só o Senhor é Deus. Eram os levitas que tiravam o povo do caminho da depressão. Somente um casal de levitas tiveram coragem de casar. Numa época em que mulher não tinha valor nenhuma, não é que até a filha deles foi valorosa? Foi ela a compositora desse hino: só o Senhor é Deus. Miriam. Então esse Moisés começa a sofrer no ventre da mãe dele. Você já viu um pai e uma mãe que estão com a gravidez em andamento? O filho nasce e eles não têm nome para colocar no filho? Já viu isso alguma vez ou não? Está na Bíblia. Moisés nasceu e não tinha nome. Quem colocou nome em Moisés? Só uma irmã leu a Bíblia aqui. Quem foi? A filha de Faraó. Vejo que o menino é dos hebreus. E como eu tirei das águas, o nome dele será Moisés, que significa tirado das águas. O menino já tem 3 meses de vida quando a filha de Faraó encontra ele dentro do cestinho. E ele não tinha nome. Como é que um pai e uma mãe geram uma criança e não colocam o nome nele? Quer perguntar o porquê? Digo eu, não a Bíblia. Quando Joquebede chegou do dia de trabalho, entrou dentro daquela tenda pequena, fedida, que só tinha uma mesinha de madeira, 2 cuias, um menorá. Olhavam para o chão e viram 2 crianças jogadas no meio de pele de animais. Marido e mulher, ambos magérrimos, cadavélicos, pele queimada. O marido começa a comer esbaforido. Está comendo uma lavagem. Porque o que os hebreus comiam era o que sobrava da mesa dos soldados egípcios. Para cuidar de quase 3 milhões de judeus, tinha que ter pelo menos uns 500 mil soldados. O que sobrava da mesa deles, acrescentava-se água barrenta do rio Nilo e dava uma lavagem. Era isso que eles comiam. Arrão está comendo desesperado. Joquebede está mexendo. O marido olhando: não vai comer, mulher? Ela diz: não estou com fome. Mas como? Nós trabalhamos o dia todo, 16 horas trabalhando. Como é que você não tem fome? Ela diz: está estranho, estou com ânsia de vômito. Eu imagino ele olhando, dizendo assim: de novo? E ela: eu acho que sim. Mas mulher, você engravidou de novo. Para esconder Arão, para esconder Miriam não foi fácil. Eu imagino ela dizendo: eu não fiz sozinho não. É culpa nossa. Mas, nem mais nem menos, se o Senhor deu, Ele cuida. Então vamos orar. Só que dessa vez vamos orar com mais intensidade. Vamos pedir para Deus mandar uma menina. Porque se vier menina é vergonha, mas pelo menos não tem sangue. Então eu creio que eles passaram 9 meses, pastor Leandro, orando e pedindo uma menina. Eles tinham preparado 1 milhão de nomes de meninas. Eles acreditavam que Deus ia ouvir a oração deles. E chega o dia do parto. Lá vai uma parteira egípcia, segurando um cutelo na mão, uma faca, uma adaga. Ela entra na tenda e sai Arão, Arão e Miriam. Lá dentro está Joquebede. As hebreias davam à luz de cócoras, agachadas. Após um grito estridente, porque as entranhas de Joquebede se abriram, houve-se um choro de uma criança, aquele que foi cantado aqui. Só que aquele choro, ao invés de trazer alegria, trouxe pavor. Porque de repente um novo grito, agora não de dor, mas de horror. Eu imagino Arão, Miriam e Arão entrando, correndo dentro da tenda e assistindo em loco, a parteira segurando o bebê numa mão e o cutelo na outra, apontado para o pescoço da criança. Porque a ordem de Faraó era para matar.
E Joquebede, ainda com suas entranhas ensanguentadas, ajoelhada na frente dela, dizendo: não mata o meu filho. Pode imaginar um judeu se dobrar diante de uma mulher egípcia. É uma cena absurda, mas aí está um ajoelhado: não mate meu filho. Tem mais 2 crianças ajoelhadas chorando, dizendo: não mata nosso irmãozinho. A parteira não entendeu, só entende nós que somos espirituais. Veio um temor no coração dela. Imagina o coração dela saltando, quase indo pela boca, ela perdendo a força na faca. Ela não sabe o porquê, ela pega o bebê e entrega para Joquebede. Ela vai saindo ali porque há uma presença dentro daquela tenda. Oh meu Deus, a mesma presença que está aqui agora. Uma presença que interrompe morte, que interrompe perseguição, que interrompe bala perdida, que interrompe AIDS, que interrompe Covid, que interrompe cova, que para cemitério, que para cortejo fúnebre. Uma presença que quando chega, ela é soberana. Porque Deus não pede, Ele manda. Ele não pergunta, Ele determina. A vontade dele está acima da minha, da sua, de todo mundo. Não tem governo nesse mundo, não tem homem nessa terra, não tem demônio no inferno, não tem anjo no céu capaz de fazer a vontade dele retroceder. Quem é que pode matar aquele que Deus quer que viva? Você pode não acreditar, mas eu estou pregando aqui nessa noite só para homens e mulheres escolhidos no ventre da mãe. Vou falar de novo: você pode não acreditar, mas você não é aquilo que você vive dizendo para todo mundo. Você não é fruto de um aborto mal feito. Você não é fruto de um estupro. Você não é fruto de uma tabelinha sexual que não funcionou. Você não é fruto de uma vida que nasceu porque o método contraceptivo da sua mãe falhou. Não, arranque isso da sua cabeça. Não me interessa o caminho que Deus usou para você chegar a esse mundo. A vida quem dá é Ele. Quem determina o nascimento é Ele. Quem traz a existência é Ele. Deus tinha pressa em você nascer. Se você nasceu numa família estruturada, parabéns para você. Se você nasceu numa família onde você tem 4 alimentações por dia e antes de dormir sentava no colo da vovó que lhe contava historinhas de dormir, parabéns para você. Mas se você nasceu como eu, de uma mãe solteira, numa vida extremamente pobre, sem conhecer seu pai, se você nasceu num lugar onde você dividia 2 cômodos com 12 pessoas, onde a fome ficava à sua porta, onde a miséria ficava à sua porta, e pobreza atrai miséria, a miséria atrai violência, a violência está à sua porta. Se você passou por lutas e vales como eu passei, você não pode carregar traumas mais sobre a sua vida. Se você não conhecesse Jesus, eu entenderia, mas você conheceu o dono da vida. O dono da vida te salvou. O dono da vida entrou no seu caminho e ele me trouxe nessa madrugada só para te dizer: você é um projeto meu, diz o Senhor. Não discuta comigo como eu te trouxe ao mundo. Não discuta comigo se eu te deixei ficar lá naquela comunidade extremamente pobre. Não discuta comigo se eu permiti na sua vida, porque tudo nessa vida é permissão de Deus. Se eu permitir as piores lutas, as piores violências, os piores abusos que você já sofreu. Não discuta. Entenda que eu não dou, diz o Senhor, uma cruz maior do que aquela que você pode carregar. Eu não dou uma luta maior do que aquela que você pode suportar. Tudo que você passou, está passando e vai passar é um projeto de Deus. Ou você tem essa compreensão, você vai enlouquecer. Você vai querer de respostas das quais você nunca vai ter. Você vai começar a fazer perguntas filosóficas, e elas vão travar a sua mente. Como Jó perguntou para Deus: por que sofre o justo? Tem coisas que você não tem que entender, você só tem que aceitar. Por quê, pastor? Só a eternidade tem resposta desse porquê. Eu tenho na minha mente uma consciência: só sofre muito aquele que Deus quer exaltar muito. Não, você não entendeu, vou falar de novo. Toda vez que Deus te falar: José, olhe o sol e a lua se curvando diante de você, olhe para cima, porque o sol e a lua estão lá, e você vai ficar acima deles, porque o sol e a lua vai se curvar. Mas tenha consciência de que antes disso acontecer, Deus vai pegar o céu, a altura onde Ele vai te colocar, e vai virar para baixo. E vai transformar em um buraco, em uma cisterna. É a sua sobrevivência dentro da cisterna, é a forma como você reage dentro da cisterna, que vai te dar o direito depois de ir à altura. Deus não quer criar filhinhos de papai. Filhinho de papai recebe de mão beijada e não dá valor em nada. Você deve conhecer alguns aqui em São Gonçalo. Pegam aqueles carrões e saem
fazendo racha, depenam o carro, pega uma moto importada e tira tudo dela, fica aquela coisa horrível. Você disse, se fosse eu, cuidaria também. Se fosse você, porque você dá valor. Aquele não dá valor porque não custou nada para ele. O que não custa nada não vale nada. Eu só conheço um crente de verdade. Não é nessa hora que nós estamos pulando e gritando aqui, não. É quando ele está sendo testado e provado. É quando o teto desabou em cima da cabeça dele, o chão abriu um buraco para engolir ele. É quando o nome dele está na boca do povo. É quando vem a calúnia, a perseguição. É nessa hora que eu conheço o crente. Porque o crente de verdade, ele vai atravessar esse vale dizendo assim, se Deus permitiu, ele já encontrou uma porta de saída lá na frente. Eu não tenho que fazer nada a não ser erguer a minha cabeça e ir andando, dando glória a Deus. Quem sabe o segredo da sua vitória está nisso nessa noite? Quem sabe é isso que Deus te trouxe aqui para falar com você? Porque assim começou a história do maior homem do Velho Testamento, sofrendo desde criança sem nome. Moisés não podia chorar. Ele só deve ter chorado a única vez livre quando saiu do ventre da mãe dele. Depois disso tiraram dele o direito de chorar. Quer perguntar o porquê? Os vizinhos iam escutar, iam lá querer ver, iam ver que era um menino, iam dedurar. Outras famílias perderam seus filhos. A família que perdeu não vai admitir que o filho do outro viva. Ele teve que ser escondido, taparam a boca do menino. Joquebede teve que voltar para o trabalho no dia seguinte. E perguntavam para ela, não sei o que ela respondia, se ela abortou, se foi uma menina, eu não sei o que ela respondia. Mas ninguém podia ver aquele menino. O choro atrairia as pessoas. Choro de criança é uma linguagem. Só mãe entende choro de criança. Mãe tem o dom de interpretação de choro. Ela sabe quando o choro é de fome, quando o choro é de birra, quando o choro é de dor. Pai não tem esse dom. Pai, a criança está com ele enquanto está rindo. Começou a chorar, ele faz assim. É assim ou não é, senhoras? É assim ou não é, senhoras? Mas mãe entende. Moisés não podia chorar. Uma criança que não pode chorar, não pode se comunicar. Não podia chorar, não tinha o que comer. A mãe dele comia lavagem o dia todo, um corpo seco, pele despencada, seios murchos. Eu me lembro no início do ministério, pregando na África, caminhando por aqueles rincões do continente africano, eu via mulheres na beira do caminho, magérrimas, pele e osso, com as suas mamas secas, segurando caveirinhas que ainda respiravam. Bebês agarrando os seios murchos das mães e elas fazendo uma espécie de sopa com capim e terra, numa latinha para dar aos seus filhos. A fome é a coisa pior que pode existir. Se eles, escravos, não tinham que comer, imagina o que ela ia dar àquela criança. Não bastasse não poder nada disso, não poder chorar, não poder comer direito, ele não podia ver a luz do sol. Toda criança precisa da luz do sol. Lembro da minha velha mãe dizendo assim, o filho da dona Teresa está com tiriça. Tiriça. Descobri que o nome é icterícia. É um fungo que dá na pele dos bebês. Alguém já viu isso? A pele fica amarelinha. A mãe tem que fazer a criança tomar banho de sol e dar para ele um chá de uma plantinha lá, para melhorar, banho com um chá de uma plantinha. Moisés não podia tomar um banho de sol. Aí, venha comigo. Se ele não pode chorar, se ele não tem o que comer e não pode ver a luz do sol, qual é o destino dele? Não ouvir? Não ouvir? Sem medo, 1, 2, 3. Qual é o destino dele? Morrer. Era para morrer. Aí você vai lá para Hebreus, e na carta aos Hebreus está escrito assim: e o menino crescia e era formoso. Não, vou falar de novo. E o menino crescia formoso. Não colocaram o nome nele de propósito, porque acreditavam que ele ia morrer. Nem a mãe, nem o pai acreditavam nele. Não colocaram o nome para não criar vínculo, para não criar intimidade. Com 3 meses, era para a criança estar morta e o bebê está lá. Não tem quem segura aquela criança. Miriam, com 8 anos, está cuidando. Mamãe, não dá mais, o menino está muito levado, olha aqui. Mas ele não tem o que comer, ele não vê a luz do sol, ele não chora, era para estar morrendo. Mamãe, está vivo aqui. A família é obrigada a fazer uma reunião às pressas. Joquebede e Arão dizendo, temos que escolher, ou ele, ou nós. Como assim, marido? Ou a gente se livra do bebê, ou a qualquer momento a família toda vai ser punida e vai morrer por faraó. É aí que eles vão jogar um menino nas águas do rio Nilo.
Fizeram um cestinho, jogaram ele nas águas do rio Nilo, porque era cultura entre os egípcios, para aplacar a ira dos deuses do Egito. Sacrificavam bebês ao grande Leviatã, que era o deus das águas do Nilo. Jogaram o menino ali, na estratégia de que Deus aplacasse a sua ira contra o povo hebreu. Eu li um livro um dia desse, eu dei risada. Um escritor, um romancista, disse que Miriam amarrou no cestinho uma corda. E ela ia à distância, segurando o cestinho, que ia navegando na beira do rio. Que coisa mais ridícula. Alguém já foi na beira de um rio aqui? É cheio de mato, como é que você põe uma corda? A corda vai embaraçar. Não tem jeito. O escritor queria ajudar Deus a fazer milagre. Deus não precisa da ajuda de ninguém para fazer milagre. Jogaram o menino ali para ele morrer. Faça, quando você for lá numa caravana, a pergunta que eu fiz para uma guia turística. Me levou lá na beira do rio Nilo e eu disse, onde é que, segundo a lenda, Moisés foi colocado? Ela disse, temos um lugar. E ela andou com a gente, ó, foi aqui que Miriam, Arão e Joquebede jogaram o cestinho. Eu disse, aqui, por que aqui? Porque aqui ficava próximo do lugar onde eles ficavam como escravos nos alojamentos. Eu disse, tá. E onde ficava a piscina do palácio da filha de Faraó? Ele disse, olha, segundo os historiadores que nós encontramos aqui, apenas resquícios, ficava lá naquela altura, ali em cima, ficava ali, ainda tem alguns monumentos ali de pedra, e ali tinha uma piscina. Eu disse, então calma aí, a senhora está dizendo que jogaram o menino aqui, a correnteza está para lá, e a piscina ficava ali. Ela falou, eu falei, a senhora está ouvindo o que a senhora está falando? Ela disse, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei, eu acho que está errado o lugar. Eu falei, não, dona, tá não, deve ter sido isso mesmo. É que todo aquele que Deus chama para uma grande obra, ele vai nadar contra a correnteza. Pegou aí ou não? Todo aquele que tem uma chamada extremamente violenta, ele nunca vai ser normal. Ele sempre vai faltar um parafuso, ninguém vai compreender ele. Ele tem uma visão além do alcance, ele vai nadar contra a correnteza, vai andar contra o fluxo. É a vida dele. Moisés foi empurrado lá para cima, possivelmente por um jacaré, um crocodilo. O crocodilo está vindo lá para engolir ele, daqui a pouco trava a boca e com o bico vai empurrando o cestinho. Onde é que você acha que o anjo que fechou boca de leão fez um estágio? Não entendeu? Eu vou falar de novo. O anjo que fechou a boca de um leão lá de Daniel fez um estágio antes fechando boca de jacaré. Porque ninguém pode matar aquele que Deus quer que viva. Acredite.